pré-temporada. Vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro. São Paulo no Maracanã. Palmeiras no Allianz Parque. Bolívar em La Paz. Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes, pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8 ali. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1, que foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. E aí que mora o perigo. Começar a administrar demais é perigoso. Mas eu repito, os times do Tite sempre foram assim. Não é aquele time que tem uma ânsia de fazer gols e tal. Ele tenta, é ofensivo, mas quando faz um gol, ok, 1-0 tá ótimo. Se der para fazer 2, muito bom. 3, melhor ainda, mas se não der também 1-0 garante 3 pontos para a gente. Esse sempre foi o pensamento do Tite. Agora, com a qualidade que esse time do Flamengo tem, os jogadores também têm que acertar a pontaria. Já é um problema que esse time do Flamengo tem há muito tempo, com outros treinadores, né? Depois do Jorge Jesus, muitas vezes perdem muitos gols. Essa galera, às vezes, é displicente na hora da finalização. E aí eu falo de todos, Arrascaeta, o próprio Pedro e outros mais. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque um membro da diretoria do Flamengo revelou ao Gabriel Reis, jornalista da Paparazzo Rubro Negro, que o clube não irá negociar os craques do elenco. As equipes interessadas nos atletas terão que gastar e muito pagando a multa, além de convencer os atletas. E aí, esse membro da diretoria disse: qualquer clube que quiser tirar nossos craques terá que pagar a multa. E isso vale também para outras posições. Com relação aos nossos craques, os torcedores podem ficar calmos, pois não temos interesse de lucro financeiro e sim desportivo. Queremos disputar todas as competições em alto nível nessa temporada. Volto a dizer, que paguem a multa de quem quiserem e ainda convençam o jogador, porque até onde eu sei, das informações que chegam do elenco, é que nenhum dos nossos craques quer sair. Está aqui por querer estar no Flamengo e no Rio de Janeiro. Recentemente, teve a informação que a Atalanta, da Itália, tinha aí o interesse do zagueiro Fabrício Bruno. Tem o interesse, chegou a fazer uma proposta no início do ano, né, naquela primeira janela. O Flamengo recusou essa proposta dos italianos e eles prometeram aumentar, ou seja, fazer uma proposta maior pelo zagueiro do Flamengo, titular, e zagueiro também da seleção brasileira, já que disputou esses 2 amistosos aí contra a Inglaterra e Espanha com o Dorival Júnior na seleção. E isso não serve só para o Fabrício Bruno. Nós estamos falando de um jogador titular. Recentemente, Eric Pulgar, volante, que também é titular com o Tite, recebeu algumas sondagens da Europa, fora outros jogadores que agora foge aqui da memória. Mas o Flamengo disse que qualquer clube que quiser contratar um jogador do elenco, principalmente um jogador titular, né, que faz parte aí dos 11 iniciais do Tite, vai precisar gastar e muito, porque o Flamengo não está desesperado, o Flamengo não está precisando vender, o Flamengo não quer vender, não quer se desfazer de ninguém e quer o plantel inteiro para a sequência da temporada. Inclusive, essa foi uma das promessas da diretoria ao técnico Tite no ano passado. O Flamengo tentaria segurar aí o grupo, segurar a base para disputar tudo em 2024. Hoje, na reapresentação, o que eu pude apurar de informação, muitos jogadores desgastados, um deles, Varela. E por que eu estou citando Varela? Primeiro, ele vem fazendo bons jogos. Eu avisei a vocês, vamos com calma com Varela, vamos dar uma chance para ele. Ele ainda não teve muitas oportunidades. Está tendo oportunidade com o Tite,
está abraçando a oportunidade e está indo muito bem. Só que ele está extremamente desgastado fisicamente. Está muito cansado. Não será surpresa se ele for poupado no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense fora de casa. E aí entra o problema. Olha o planejamento do Flamengo. Se ele for poupado, o Everton Araújo, que é volante de ofício e vem jogando, treinando inclusive também, na lateral direita, vai ter que fazer essa função. E a sequência que o Flamengo tem pela frente de jogo é uma sequência pesada. Pega o Atlético Goianiense agora fora de casa. Gente, o Atlético Goianiense não é um time bobo. Tá jogando bem. O pessoal lá de Goiânia me falou isso. Não é um time bobo, tem que abrir o olho. Depois pega o São Paulo em casa. Palmeiras fora de casa. Bolívar fora de casa. E depois pega o Botafogo. É em casa, Maracanã, beleza. Mas é um clássico regional. Mas olha a sequência do Flamengo. É uma sequência extremamente dura. E o Tite tem que poupar agora mesmo, porque depois não tem como poupar não, cara. Depois não. São Paulo não pode poupar, Palmeiras não pode poupar, Bolívar não pode poupar e Botafogo também não pode poupar. Eu entendo aqueles que vão definir, contra o Botafogo. Não. E é por isso que o Flamengo tem um elenco recheado de jogadores, para dar ao Tite essa possibilidade de girar o elenco num determinado momento da temporada. E chegou o momento. Eu acho que contra o Atlético Goianiense ele pode poupar. Para mim foi um erro de estratégia, deveria ter poupado contra o Nova Iguaçu, mas agora dá tempo de corrigir, digamos assim, esse erro e poupar agora contra o Atlético Goianiense. Não pode ter nenhum risco de perder, por exemplo, um Varela, de perder, por exemplo, um Arrascaeta. Por que eu falo Varela? Porque ele é craque? Não, gente, porque não tem ninguém para substituí-lo. O Wesley está machucado. O Arrascaeta é um craque. Inclusive, fica aqui meu elogio ao Arrascaeta, fisicamente voando, leve, muito bem fisicamente. Eu tanto critiquei, agora eu tenho que elogiar. O Arrascaeta voltou a ser o Arrascaeta na parte física. Na parte técnica, ele nunca deixou de ser. Agora, fisicamente falando, está vivendo novamente um grande momento. Inscreva-se e ative o sino da notificação, curta, comente e compartilhe.